E, para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque é algo que eu às vezes me pego pensando. Vocês já repararam que é mais difícil fazer o que é certo do que fazer o que é errado? Né? Parece que para fazer o que é certo, a gente precisa fazer um esforço, mas para fazer o errado, só acontece. Né? Talvez seja por isso que Paulo falou: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso não sai de diante de mim. Ai, quem diria que faria tanto sentido ainda hoje? O que é certo muitas vezes a gente esquece rápido, mas o que é errado parece que está sempre ali fluindo. Às vezes a gente, em algum momento a gente entende, preciso ser paciente. Ai, que difícil. Embora eu seja bem tranquilo, mas às vezes a gente diz: eu não vou reclamar. E quando a gente vê, a gente está lá reclamando. Isso porque, na maior parte do tempo, a gente está reproduzindo hábitos. E a maioria das vezes esses hábitos são adquiridos no ambiente que a gente vive. Em casa, trabalho, escola, faculdade, enfim. Nesses ambientes, a gente convive com certas atitudes que muitas vezes nos influenciam. E sem que a gente perceba, a gente está reproduzindo isso também. Então, a gente reproduz muito mais do que a gente cria novos hábitos. E por isso é que o tema de hoje, para essa mensagem, é tempo de nos lembrarmos. Mas nos lembrarmos do quê? Nos lembrarmos de algumas atitudes que não devem existir no nosso meio. E muito menos de nós deixarmos que elas se tornem hábitos nas nossas vidas. Por isso hoje nós vamos falar um pouco no texto de Filipenses 2. Um texto extremamente conhecido. Nós não vamos fazer a leitura agora, mas nós vamos discorrendo dos versículos 1 até o versículo 16, até o final da mensagem. Mas então mantenha a sua Bíblia aberta, seu aplicativo da Bíblia aberta, para que a gente possa ir lendo e discorrendo de algumas coisas. Paulo escreve essa carta para a igreja de Filipos, e é importante a gente ressaltar que em algumas cartas às igrejas, Paulo ele exorta duramente por conta dos muitos problemas que tinham as igrejas. Mas a igreja de Filipo, ela era uma das igrejas mais saudáveis da época. Era uma das igrejas mais generosas daquela época. Então Paulo escreve para agradecer a generosidade deles, também para transmitir como é que ele está, né, na prisão dele, e também para exortar, para orientar a igreja devido aos seus problemas. Porque no fim das contas, aquela igreja ela não era perfeita. E nenhuma é. Né? Mas o que estava acontecendo é que os filipenses estavam perdendo a unidade. Eles estavam se distanciando. E não somente isso, eles estavam perdendo o brilho de Cristo perante a sociedade. Por essa razão, Paulo faz algumas exortações aos filipenses, mas que são exortações também para as nossas vidas. Só que, antes dele começar a exortar, ele faz algumas perguntas. 4, para ser mais específico. Então, no versículo 1 de Filipenses, capítulo 2, ele faz a primeira pergunta. Eu estou na versão NVT, tá?
A primeira pergunta que Paulo faz é: há alguma motivação por estar em Cristo? Por sermos cristãos, há alguma motivação para transmitirmos essa essência de Cristo através das nossas vidas? A salvação de Cristo para as nossas vidas gera essa motivação em nós de transmitirmos mais dessa salvação? Paulo continua perguntando: há alguma consolação que vem do amor? Há consolo vindo do amor de Cristo para que a igreja possa transmitir? Ele continua: há alguma comunhão no Espírito, no Espírito Santo? Poderia dividir em duas perguntas: estamos no mesmo Espírito? E se estamos no mesmo Espírito, podemos então ter comunhão uns com os outros? Mesmo em meio às diferenças de cada um? Nós estamos ligados no mesmo Espírito. Podemos então ter comunhão? E a última pergunta que ele faz é: há alguma compaixão e afeição? Há misericórdia no seu coração? Há vínculo entre os irmãos? Porque se há, e Paulo, quando ele faz essas perguntas, ele acredita que havia. Ele segue orientando no versículo 2: então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Concordando sinceramente, sem falsidades, mas sinceramente uns com os outros. Ele fala: amando mutuamente, não apenas sendo amados, porque como é bom ser amado, mas como igreja nós não podemos só esperarmos ser amados, nós precisamos amar uns aos outros. Ele também diz: trabalhando juntos. Não é sobre fazer tudo sozinho. Trabalhar juntos, com a mesma forma de pensar, na mesma direção. Não dá para um empurrar para um lado e o outro empurrar para o outro. E um só propósito, com o mesmo objetivo. Nós precisamos nos lembrar que nós somos a igreja. E a igreja de Cristo, não qualquer igreja. A igreja que representa a Cristo nessa terra. Nós precisamos nos lembrar disso. E tendo isso em mente, Paulo segue. Versículo 3. Não sejam egoístas. Não pense só em você e nos seus interesses. Nem tentem impressionar ninguém. Isso é algo muito importante dentro do meio cristão, de ser compreendido. Não queira trazer o foco que é de Cristo para a sua vida. O nosso papel como cristão é fazer que por meio das nossas vidas as pessoas olhem para Cristo, não para nós. O foco é Ele, não somos nós. E Paulo exorta para que a gente tome cuidado com isso. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que você. A humildade, ela nos lembra do quão pequeno nós somos e quão dependente nós somos da graça de Deus. Fomos salvos não porque nós merecíamos, mas porque o Senhor nos presenteou com essa graça. Valorize seus irmãos.
E isso não tem a ver com valorize aquele que tem um cargo na igreja. Não. Valorize seus irmãos. Valorize esse irmão que está sentado do seu lado, que está sentado atrás de você ou na sua frente. Porque às vezes a gente dá muito valor para quem tem um cargo, mas esquece dos irmãos que estão do nosso lado. E isso vai quebrando a unidade da igreja. Vai nos distanciando uns dos outros. Não procurem, versículo 4, apenas os próprios interesses, mas se preocupem também com os interesses alheios. Não olhe apenas para o que você precisa, para os seus afazeres, mas se preocupe também com os outros. Esse também é algo fundamental aqui nessa passagem, porque Paulo não está dizendo, não faça o que você tem que fazer, não se preocupe com o que você precisa, não se preocupe com essas coisas, faça o que você tem que fazer, mas em meio aos seus afazeres, lembra que tem alguém que também pode estar precisando. Faça para você, mas também faça para o outro que precisa, porque é isso que é a unidade da igreja. E talvez você diga, impossível. Isso é impossível. E é interessante que algo só é impossível até que alguém vá lá e faça. Ah, não dá para fazer isso. Aí alguém vai lá e faz. Mas fala, dá para fazer. Só que como fazer? Essa é a questão. Como fazer? E a melhor forma de sabermos como fazer é nos lembrarmos que temos a maior referência que nos deu o exemplo com a própria vida. Jesus. Jesus deu o exemplo de que é possível fazer. É possível amar o seu próximo e é possível amar o seu inimigo. Por isso nós precisamos nos lembrar dessa referência. E a referência é onde nós voltamos toda vez que nós precisamos nos lembrar de como fazer da forma correta. Jesus é essa referência. E olha o que Paulo escreve no versículo 5, que é o texto mais conhecido de Filipenses 2. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Às vezes a gente diz, eu não entendo os textos bíblicos. É muito difícil ler a Bíblia. Paulo está sendo muito claro. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E atitude não é apenas ouvir. Eu vim na igreja no domingo e eu estou ouvindo. Bom, não, atitude não é só ouvir. Não, eu tenho pensado sobre isso. Atitude não é pensar sobre. Atitude é fazer como ele fez. É agir como ele agiu. E ele continua. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Não se apegue à sua posição. Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente reconhece a pessoa pela profissão dela, por aquilo que ela faz de melhor. E nós nos apegamos a isso. E muitas vezes nós queremos manter um status, né? Não, eu tenho esse status aqui que eu preciso zelar, porque não foi fácil chegar até aqui.
Não foi fácil chegar onde eu cheguei. E eu entendo isso. Realmente, é uma vida muitas vezes. Mas será que isso é mais importante do que ser igual a Deus? Porque Jesus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Será que eu preciso tanto me apegar a isso? Porque, embora a gente olhe as pessoas e as conheça por aquilo que ela faz, nós precisamos ter uma clareza de que antes daquilo que nós fazemos, nós somos cristãos. E é isso que deve nortear as minhas atitudes no meu dia a dia. Como eu vou agir no trabalho. Não é sobre o quanto eu vou falar de Jesus no meu trabalho, mas sim o quanto eu vou transmitir Jesus com as minhas atitudes. Com o meu bom trabalho, como bom aluno na escola, na faculdade. É isso que vai nos definir. Não apenas o status que nós temos. Bom ou ruim. Então não se apegue à sua posição. Porque Jesus se esvaziou disso. Jesus se fez o menor possível, o mais desprezível possível. Para que ninguém pudesse dizer, mas eu não posso. Não, ele se colocou no lugar menor. João 13 vai mostrar muito isso. Que é quando Jesus lava os pés dos discípulos. Lavar os pés dos discípulos não era algo que um escravo comum fazia. Não. Era o mais baixo escravo. Era um escravo de menor valor que fazia isso. Os escravos normais, não. De maneira nenhuma eles vão lavar os pés dos outros. Mas Jesus foi lá, se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos. Para mostrar para nós hoje que, olha, ele foi mais baixo. A gente também pode fazer. E Jesus disse, não apenas nos dando uma ordem, mas ele falou, eu dei o exemplo, agora vão e façam. Porque Jesus, ele se humilhou, se permitindo ser humilhado. Ele se permitiu ser envergonhado. Mas ele fez isso porque havia algo mais importante para ele do que a humilhação e a vergonha, que era você. Ele fez isso por mim e por você. Porque ele considerou que nós éramos mais importantes do que o fato de eu não posso ser humilhado porque eu tenho uma posição, eu tenho um status. Não, ele olhou e entendeu que nós éramos mais importantes para ele. Que valia o preço para que a gente pudesse ter vida. Por isso, versículo 9, Deus me levou ao lugar de mais alta honra e deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Quanto nós estamos dispostos a obedecer, não para receber algo em troca, mas porque Jesus pagou um preço por nós. Então, todos os dias, se lembre de voltar para a referência de como fazer essas coisas, de como viver essa vida. E essa referência de Jesus, se lembre de voltar para Ele todos os dias. Mas talvez, ainda assim, ouvindo tudo isso, você pergunte: como é que eu faço para voltar nessa referência? E a resposta é:
lendo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra. E meditar é pensar, é refletir sobre aquilo que você leu. Todos os dias. Todos os dias. Porque de Gênesis a Apocalipse é apresentado as atitudes de Cristo que nós precisamos ter. A Bíblia está do começo ao final nos ensinando como nós devemos viver. Porque são essas atitudes que fazem com que a luz de Cristo brilhe nas nossas vidas. E essa luz, ela precisa brilhar não só aqui dentro, mas ela precisa brilhar lá fora. Porque o apóstolo Paulo ele vai continuar nos orientando a respeito disso. Para que não só a gente fortaleça a unidade como igreja, mas também para que a gente possa transmitir essa luz de Cristo lá fora. E no versículo 12, Paulo diz assim: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Olha que interessante. E muitas das vezes muito comum dentro da nossa realidade. Quando eu estava aí com vocês, vocês seguiam as instruções. Agora que ele está longe, é ainda mais importante que vocês sigam. Nós fazemos quando tem um evento. Não tem um evento agora, preciso andar certinho, porque vai ter, né? A igreja vai fazer lá o evento, eu preciso. Né? Não, a gente vai ter que organizar lá o bazar, eu preciso, né? Tá certinho. Nós fazemos quando nós estamos num período de estudo bíblico, ou quando o pastor está pregando uma série de mensagens sobre um tema específico. Não, nesse tempo eu estou focado. Aqui, ó. Depois que acaba, eu dou uma relaxada, mas nesse tempo eu estou focado. Nós fazemos quando nós estamos na escala da igreja. Não, eu tenho uma escala lá, eu vou ter que ir lá na frente. Vai que tem uma irmãzinha de oração que olha e fala: você está em pecado. Aqui é menos isso, né? Mas nas pentecostais existia um medo sobre isso. Quando você vê a irmã de coque, você já fica, e ela vai entregar. E se ela virasse, gente, era um negócio impressionante, porque quando eu me converti em 2008, a gente ia em igreja pentecostal. E aí a gente sentava no fundo, porque estava com a vida toda torta, então sentava lá escondidinho. Aí quando aquela irmãzinha levantava, a gente achava que assim, eu estou invisível. Por medo, não vai falar que eu estou em pecado. Deus deve ter mostrado. Só que isso deveria ser algo, não a questão de revelar o pecado do outro, mas a questão de querer viver uma vida certa deveria ser algo comum dentro das nossas vidas. Né? Minha mãe, ela sempre falava: não quer tomar bronca, faz certo. Bronca é hoje, né? Não quer apanhar, faz o certo. Era assim que era. E nós fazemos isso quando nós temos um período de compromisso com a igreja. E Paulo fala sobre isso. Quando eu estava aí, vocês seguiam. Só que agora que eu estou longe, é ainda mais importante que vocês façam. Que vocês sigam essas instruções. Então nós precisamos ter as atitudes de Cristo, mesmo quando nós não estamos escalados para nada, mesmo quando nós não fazemos parte de nenhum ministério da igreja, mesmo quando nós só vivemos a nossa vida comum do dia a dia. Porque quanto mais você age como Jesus, mais da vontade de Deus
você faz? E quantas vezes no auge da nossa oração, a gente diz: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu só quero fazer a tua vontade. E é isso que o versículo 13, ele fala: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Ajam como Cristo. Se esforcem para agir como Cristo, que você vai estar fazendo a vontade do Senhor. Versículo 14. E estamos chegando no final, gente. E aqui é duro. Aqui é duro, relaxa. A Sofia falou para mim: pai, por que Paulo é tão direto nas cartas dele? Tem que ser. Nossa, mas é só pedrada. É a palavra nos consertando, nos mostrando o caminho certo. E ela é dura quando nós estamos vivendo uma vida errada, quando nós estamos fazendo aquilo que não é a orientação da palavra para nós. Mas quando nós estamos fazendo o que é certo, aquilo é só confirmação de que nós estamos no caminho certo. Por isso, no versículo 14, Paulo diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Já pensou assim alguma vez? Já disse isso alguma vez? Mas Paulo está dizendo: façam tudo sem queixas e sem discussões. Parem de reclamar. Ah, mas de vez em quando pode. Não, façam tudo sem queixas e nem discussões. Pare de reclamar, pare de resmungar, pare de murmurar, pare de arrumar confusão. Né? Como diz o meme, você sai de problema. É isso. A gente precisa entender que, como cristãos, nós precisamos fazer tudo sem queixas e sem discussão. Por que disso? Porque muitas pessoas que fazem parte da nossa convivência, que não são cristãs, o mais próximo de Cristo que ela vai chegar é chegando perto de você, é olhando para a sua vida. Agora, quando ela começa a olhar para você e não está parecendo muito Jesus que eu ouvi falar, não. Isso é um problema. Essas atitudes, elas mostram que nós somos muito mais parecidos com o mundo do que com Cristo. Por isso, façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Vocês veem isso lá fora? Pessoas corrompidas, pessoas perversas. Na internet, então, ali há muita coragem para ser perverso, para ser cruel com os outros. Por isso a necessidade de que hajam pessoas que vão ser diferentes deles, que vão ter a luz de Cristo brilhando no meio das trevas que o mundo lá fora está vivendo. Então, pratique muito, mas tanto, essas boas atitudes que eu agir como Cristo, até que essas atitudes façam parte e se tornem hábitos nas suas vidas. Ah, isso vai exigir de mim muito esforço e comprometimento? É isso. Vai exigir muito esforço. Você vai ter que voltar. Não, peraí, deixa eu voltar e olhar para Cristo de novo. Ah, tá, lembrei o que eu tenho que fazer. E continuar seguindo. Opa, peraí, eu acho que eu estou saindo do caminho, deixa eu voltar para Cristo.
Tá, olhei, vi, é isso. Vai ter que ser assim. Até que isso se torne um hábito. Dentro das coisas do seu dia a dia. Dentro dos seus afazeres, as suas atitudes já não vão mais ser essas mesmas. Mas vão ser atitudes como as de Cristo. E o porquê disso? Porque uma das coisas que a gente precisa ter muito claro para nós é que as nossas vidas, elas são muito melhores do que nós merecemos. Mas a minha vida, você não sabe como é difícil. Você merecia uma vida pior. Eu merecia uma vida pior. Por causa dos nossos muitos pecados. Nós vivemos uma vida muito melhor do que nós merecíamos. Então, busque agir como Cristo. Para que em algum momento isso deixe de ser algo que você faz e passe a ser quem você é. Porque de tanto buscarmos viver como Cristo, de tanto buscarmos colocar em prática tudo aquilo que os textos bíblicos nos ensinam, faz com que as pessoas parem de olhar para o seu passado como aquela pessoa que errava, aquela pessoa que mentia, aquela pessoa que roubava. E vai fazer com que as pessoas olhem para você como, não, essa é uma pessoa verdadeira. Ela é uma cristã, ele é um cristão de verdade. É uma pessoa que não mente, é uma pessoa correta. De tanto que você busca agir como Cristo. Essa se tornará a sua nova identidade. Por isso, para finalizar, Paulo enfatiza no versículo 16. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Apegar-se firmemente. Imagina você caindo de um penhasco e você que se agarra a uma corda. Você quer viver. Você vai se agarrar a essa corda firmemente e não vai largar de jeito nenhum. É isso que Paulo está falando. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. E a mensagem é Jesus Cristo. É o sacrifício que nos deu vida. A vida eterna que nós recebemos foi porque Jesus se sacrificou. Jesus Cristo é o modelo que nós devemos viver. Nós devemos viver como Ele viveu. Abrir mão como Ele abriu. Ser obedientes como Ele foi obediente. E obediente até a morte. Porque no fim das contas a promessa que o Senhor tem para nós é que ainda que sejamos mortos nós viveremos. Por isso nós precisamos lembrar disso e praticar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai. Nós somos gratos a Ti porque a Tua palavra, ela está aqui acessível a nós, para nos orientar como nós devemos viver, para nos lembrar que nós devemos amar uns aos outros, que nós não podemos perder a união, para nos lembrar que nós somos a luz desse mundo, por meio da luz de Cristo em nós. Para nos lembrar que a nossa vida, ela vai ser referência para quem está lá fora. Por isso nós precisamos viver como Cristo viveu, ter as mesmas atitudes que o nosso Senhor teve. Pai, nos ajuda
a viver dessa maneira. Nos ajuda todos os dias, Pai, a nos lembrarmos que nós precisamos voltar para Cristo todos os dias e que nós precisamos viver com o Senhor. Pai, nos orienta cada vez mais por meio da Tua palavra. Não para que a gente apareça mais para os outros, mas para que as pessoas possam olhar para nós e enxergar o Senhor. Mais do que tentarmos convencê-las de que o Senhor é o melhor, que elas olhem para as nossas atitudes e sejam convencidas pelo Teu Espírito que o Senhor é o melhor caminho. Pai, nós somos gratos. Nós somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Não era a situação que eu esperava, né? Mas diante dos ocorridos, de maneira alguma eu poderia negar esse pedido do pastor de estar aqui. Espero que a palavra ela seja semente nos seus corações e que possa, de alguma maneira, ajudar na caminhada. Que Deus abençoe, meus irmãos. Amém.